Agora é produção, né? Produção do áudio. Já está gravando, já podem pôr o nome, tá? Só um detalhe, pessoal. Aproveitar que está todo mundo aqui, né? Não todo mundo, né? Não está todo mundo que eu gostaria, mas tem muita gente já, né? Antes da gente entrar na aula de hoje, vamos falar sobre o que vocês estão mais ansiosos, né? Sobre as provas, né? As que me chegaram até ontem, até um certo horário, eu corrigi, tá? Eu não pus a nota no Google Sala de Aula, porque eu estava pensando no seguinte: teve muita gente que não mandou pelo Google Sala de Aula, né? Teve gente que mandou pelo WhatsApp. Mas eu vou fazer o seguinte: quem mandou pelo Google Sala de Aula, eu vou sim postar a nota lá, né? Eu devolvo a atividade com os comentários. E eu tenho 5 critérios avaliativos para aquela prova, certo? Cada critério, como eu coloquei a prova de 0 até 100, né, que a gente vai interpretar de 0 até 10, né, seguinte, a aluna acabou de entrar uma, eu vou só retomar a explicação aqui, tá bom? Para ninguém perder nada. Aquela atividade, né? Quem postou hoje? Não, quem postou hoje eu não corrigi, não, tá bom? Continuando. A atividade, como vocês viram, tinha lá de 0 a 100, né? Com os 5 critérios avaliativos que eu tenho para a redação, cada critério, né, dividindo, vai ficar com 20 pontos, né? Resumindo, cada critério tem 2 pontos. Mas, por exemplo, por que é que eu vou deixar em 20, né? Que é para na hora de eu converter essa centena em dezena, ficar da seguinte maneira: se você cometeu 10 deslizes, né? 15 erros, vamos entender 15 erros. É muita coisa, né? 15 erros é muita coisa. Se eu for tirar um ponto para cada deslize, né? Vai ficar com 85, né? 85, passando aqui para a nossa nota, fica um 8,5. 8,5 eu acho que está muito bom para uma prova com 15 erros, né? Depende muito dos erros. Claro que depende muito dos erros, porque falando aqui de uma realidade que está chegando bem próximo de vocês, né? É sim, que uma prova com 15 erros, tirar 8,5 é muita coisa. Tá? Isso porque eu estou só essa semana, tá? Vamos lembrar que eu dou aula de produção textual para o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, né? A e B, exceto oitavo e nono. Então, ó, aqui são 10, com mais esses doisinhos aqui, ó, dá 12 turmas, tá bom? É muita coisa para corrigir, tá certo? Eu garanto que até quinta-feira a nota de todo mundo vai estar lá. Ah, professor, mas eu já mandei. Tá bom. Os que foram chegando primeiro, eu já vou corrigindo, tá certo? Até alguns eu já corrigi e tenho as notas aqui no meu computador. Aqui no meu computador, certo? É que eu fiz um documento e já está tudo numa tabela. As notas que eu já tenho, eu já vou colocar algumas já hoje, tá bem? Mas isso é das pessoas que teve gente que mandou, quem mandou pelo WhatsApp, quem mandou pelo WhatsApp, eu vou dizer lá, né? Até porque não vai ter um espaço reservado no Google Sala de Aula para eu colocar, né? Continuando de onde eu parei, teve gente que mandou a prova na sexta-feira mesmo, tá certo? Aí eu vou dar mais atenção, claro, seguindo essa ordem, né? Seguindo a ordem, seguindo a fila. E já tem gente que, olha só, chegou, não acredito. Pronto. Ó, tem prova chegando agora, tá bom? Tem prova chegando agora. Então vamos com calma. Na hora que eu falei, incrível, na hora que eu falei, chegou uma prova aqui, uma redação. Então é o seguinte, vamos ter calma, tá bom?
Pelo que eu vi, bom, considerando que o pessoal tem até as 5 horas de hoje para mandar, né? Então tá tudo bem. Agora que são 3h22, então tá tudo ok. Mas olha, eu vi, das que eu vi até agora, eu não vi nenhuma redação assim que essa daqui vai tirar nota baixa, né? Das que eu vi, das que eu corrigi até agora, tá bom? Das que eu corrigi até agora. E das que eu não corrigi, mas eu li, porque a primeira coisa que eu faço é ler todinha. Eu não vi nenhuma que vá tirar assim um 6, sabe? Mas, claro, teve prova que chegou ontem que eu também não vi, porque eu estava vendo as outras. Mas lembrando, eu tenho 12 turmas de produção para corrigir, tá certo? Provavelmente quinta-feira vamos estar com todas as notas, tá bem? Aliás, provavelmente quinta-feira todas as notas vão estar postadas. Raíssa, dependendo, você mandou hoje, foi? Ixi, eu acho que eu não vi, minha querida, tá bom? Mas não fique aflita não, tá bem? Não fique aflita não, que vai dar tudo certo, tá bom? Eu enviei a prova ontem, mas como eu não enviei o rascunho, e fui cancelar o envio, depois mandei novamente. Tá ok, tá ok. O rascunho, pessoal, nada mais é, né, do que a prova cabal, em letras garrafais, que você fez aquela prova e que você fez até um projeto para aquela prova, tá bom? É a prova de que tem ali uma base para aquilo que você construiu, tá certo? Rascunho também serve para isso. De onde é que esse aluno tirou essas ideias aqui? Né? Ele tem uma base para isso. E, claro, eu duvido muito das provas que eu não vi ainda, que tem alguma prova que a pessoa não corrigiu nada, não mudou nada do rascunho para a folha oficial. Claro que tem, a gente muda nem sei um ponto. Então, é para isso que serve também, tá certo? Continuando, né? Seguinte, a gente já perdeu muito tempo, né? Já vão 9 minutos aqui. É o seguinte, a gente vai encerrar esse assunto de prova agora, tá certo? Já olhei sim, viu, Isabela? Eu só não lembro a nota aqui agora, tá bom? Se não mandar rascunho, tirar ponto, olha, eu sugiro que você mande, tá certo? O rascunho é uma coisa assim essencial. Dependendo da hora de quem manda. Rogério, filho, eu acho que eu vi a sua, sim, eu vi a sua, tá certo? Só não tô lembrando, aliás, só não tô lembrado da estrutura, mas eu vi sim. Saiu alguma nota 10? Olha, tem umas provas ali, ô Maria, que eu não corrigi toda, mas até a metade tá perfeita, certo? Tem umas provas ali que, pelo amor de Deus, estão assim, surpreendentes. Tem prova que realmente. Tem 3 tipos de prova, basicamente, aqui. Tem umas provas que estão como eu esperava, né? E esperava coisa ruim? Não, esperava coisa boa. Tem provas que estão boas, assim como eu esperava. Tem provas que estão ótimas, que olha só como esse aluno aqui foi bom. E tem provas que, nossa, estão assim emocionantes. Até o rascunho tá lindo, até o rascunho tá lindo. Né? Então, eu fiquei muito feliz, né? Que essa turma aqui também conseguiam absorver bastante daquilo que eu tinha passado, naquelas competências de redação, certo? Aquelas competências eu passei e muita gente absorveu aquilo de uma tal maneira que ficou muito bom mesmo. Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal, vamos, sim, nessa conversa que eu ia esquecendo que eu ia falar. Aquela atividade de poema, meus queridos, que vocês iam produzir um poema com um apelo visual, que foi a data de entrega era dia 19, né? 19 de maio, certo? Só para lembrar dos 35 presentes na sala do 7º ano, atenção, pessoal, atenção, deixa o chat, deixa a redação de lado, agora a história é outra. Dos 35 presentes na sala, só 7 me mandaram o texto, tá certo? Isso aqui, pessoal, é uma coisa assim, muito deixa muito a desejar, tá bom? Porque tá travando? Não, Riquelme, você enviou, eu tô vendo aqui que você enviou, tá certo? O Pablo também enviou. Vamos com calma, vamos com calma.
Das 35 pessoas da sala que viram a atividade, né? Tudo bem, rapaz, tudo bem. Das 35 pessoas presentes, só 7 mandaram, tá bom? Isso aqui também serve de base para que a gente veja o andamento das coisas, né? A câmera tá ligada, Paulo. Deixa eu sair, eu... Pronto, pronto, estamos aqui. É o seguinte, é importante também que a gente envie as atividades, nem que esteja com atraso, porque desses que me mandaram aqui, desses 7 que me mandaram, 2 foi com atraso, tá bom? Mas é melhor você mandar com atraso, ter alguma coisa para eu corrigir, ter alguma coisa para eu valorar, para eu te ajudar, do que tu não mandar nada. Aí complica até para dizer o nome das pessoas que mandaram. Isso eu acho tão coisado. Não, vamos lá. Deixa eu me ver aqui. 19 de maio. Ana Patrícia. Eu vou falar o nome do perfil aqui, né? Que eu não posso. Que tem, aqui eu não sei o nome da pessoa. Ana Patrícia, Letícia Oliveira, Marcelinha Barreto, Pablo Pinheiro, Riquelme Lima, Ana Beatriz e Juliana Nobre Firmino. Essas são as pessoas. E tem a Raíssa também. Essas são as pessoas que mandaram. Raíssa, me diz uma coisa. Você usa o seu perfil lá no Google Sala de Aula? Ou você usa qual nome? Usa o seu perfil, né? Essa atividade que eu até já corrigi. Né? Pronto, pois tá ok. Enfim, as outras pessoas não enviaram, pessoal. Acho que é aquela questão de eu cobrar o que eu passar, né? Se eu tivesse cobrado poema, né? Com apelo visual, e aí? Como é que ia ficar? E só essas pessoas que mandaram, você tá no meio, tá, Pablo? Walter Nascimento. Não chegou aqui, tá bom? Talvez você não tenha mandado na aba da atividade. Talvez você mandou por outro local que não era. Talvez você abriu um comentário em particular. Enfim. Ah, tudo bem. Tudo bem, Raíssa. Tudo bem. Seguinte. Isabela Evelyn, eu acho que você falta enviar, né, querido? Engenheiro de leitura de análise, sétimo aqui. Você tem que ir em atividades, olha. Deixa eu abrir aqui minhas atividades. Deixa eu abrir aqui minha câmera primeiro. Professor, se eu não vou falar muito. Tá certo, tá certo. Ó, aqui temos as atividades, né? As atividades aqui. O meu é um pouquinho diferente do de vocês, porque, claro, o meu é do professor, né? Você abre a atividade, produção no caderno, né? Por exemplo, essa produção no caderno foi postada dia 15 de maio. Pesado, viu? E muita gente ainda não mandou. E você vem aqui, deixa eu só cobrir ele aqui. Não, mas ainda vai dar para ver muita gente. Não, melhor não. Resumindo, você vai lá, clica em entregar atividade, né? Clica em arquivo, que é para você mandar a foto e pronto. Atividade entregue. Desse jeito. Agora a gente vai fazer outra coisa, né? Eu mandei sem o rascunho, tem problema? Rapaz, tem, né? Mas assim, já que já mandou, tá tudo bem. A nossa atividade agora vai se dar sobre o artigo de opinião, tá bom? Artigo de opinião, professor, vai precisar pegar o livro? Peguem o livro, a gente vai abrir na página 70. Livro, página 70, certo? Livro, página 70. Vamos escrever bastante, né? E deixa eu ver aqui quando é a nossa próxima aula de produção. Nossa, a próxima aula é sexta-feira. Então, essa atividade vai ficar para sexta-feira.
eu cancelei o envio e envio com rascunho. Tá bem. O rascunho, pessoal, é como eu falei, ajuda bastante até mesmo na correção, tá certo? O rascunho é como se você me desse aqui um prédio, né? Que é a redação na folha de redação, e o rascunho é o projeto. Eu quero ver o prédio, mas quero ver de onde ele saiu. Eu quero saber de onde saíram essas suas ideias. Você recortou de onde? Você colou da internet? Eu quero saber de onde saíram as suas ideias. E isso não significa que eu não vou ler a sua prova e achar estranho algum argumento, pesquisar na internet. Claro que eu vou, tá bem? Pode falar, Sibeli. Enquanto isso, a leitura continua. Começa, aliás, página 70, produção textual. Na nossa sociedade, é muito importante termos uma postura crítica. Saber expressar bem nossas opiniões, tendo em vista melhorias sociais, é fundamental. Faz parte, é obrigado mostrar, sim. Obrigado é uma palavra tão pesada, né? Eu sugiro que você envie, tá bem? Ele deu essa recomendação. Faz parte do exercício da cidadania. Nesse sentido, o artigo de opinião pode ser uma ferramenta. Minhas notificações são desligadas, ó. Mas deixa eu ver aqui. São desligadas enquanto eu dou aula. Se você mandou, eu vou ver, tá bem? Faz parte do exercício de cidadania. Nesse sentido, o artigo de opinião pode ser uma ferramenta muito útil, pois pode ser uma forma de chamar a atenção das pessoas para um problema muito grave, como o preconceito linguístico. Além disso, devido ao seu caráter argumentativo, por meio de um artigo de opinião, podemos convencer as pessoas a mudarem suas atitudes e trabalharem, por exemplo, em defesa do direito que todos têm de se expressar sem constrangimentos. Abaixo, produziremos um artigo de opinião, abaixo, reproduzimos uma parte de um artigo de opinião do linguista Círio Pocente, intitulado Preconceito Linguístico. Leiam com bastante atenção. Vamos lá. Voltemos ao Howard, que assim define preconceito linguístico. Qualquer crença sem fundamento científico acerca das línguas e de seus usuários. Por exemplo, a crença de que existem línguas desenvolvidas e línguas primitivas, ou de que só a língua das classes cultas possui gramática, ou de que os povos indígenas da África e da América do Sul não possuem línguas, apenas dialetos. No fundo, o preconceito linguístico é um preconceito social. É uma discriminação sem fundamento que atinge falantes inferiorizados por alguma razão e por algum fato histórico. Nós o compreenderíamos melhor se nos dessemos conta de que falar bem é uma regra, mesmo na natureza das regras de etiqueta, das regras de comportamento social. Os que dizemos que falam errado são apenas os cidadãos que seguem outras regras e que não têm poder para ditar quais são as elegantes. Isso não significa dizer que a norma culta não é relevante ou que não precisa ser ensinada. Significa apenas que as normas não cultas não são o que sempre se disse sobre elas, e elas mereceriam não ser objeto de preconceito. A leitura de um ou dois capítulos de qualquer manual de linguística pode fazer com que todos se convencessem de que estivemos equivocados durante séculos em relação a conceitos como falar errado. Para combatermos esse preconceito, basta um pouco de informação. Calma, Pablo, a gente vai chegar lá, tá bom? Essa é a sua vez de produzir um artigo de opinião, expondo suas ideias sobre a questão do preconceito linguístico. A gente já tem um texto basicamente pronto sobre o tema, né?
Para tanto, baseado no que disse o linguista Círio Pocente, procure responder a seguinte pergunta: existe preconceito linguístico? Fazendo uso de seus conhecimentos e dos textos que você leu até aqui, enriqueça seu artigo com informações importantes. Se necessário, faça uma pesquisa sobre o tema. O que é que o tio vai cobrar de vocês, pelo amor de Deus? Né? Parece assustador, mas não tem nada de assustador não, tá bom? Seguinte, tio Carlos, não? A gente vai fazer um artigo de opinião, tá bem? Artigo de opinião tem uma certa diferença sobre a dissertação? Tem. E olha só o tema, existe erro linguístico? Está bem, né, dentro do nosso tema de redação, que foi o preconceito linguístico e suas formas de exclusão, né? Que tá bom, né, com vocês? Mas é para entregar na sexta-feira, tá? No caso, vocês tiveram final de semana desocupado. O final de semana foi desocupado para essa redação. Agora vocês vão ter a semana inteira, mas tem as outras aulas, né? Por isso que eu estou deixando esse prazo aí, porque tem os freios e tem os contrapesos aí, né? O prazo é maior, né? Legal, mas tem as outras aulas, né? Entenderam, né? A questão seguinte. Vamos entender melhor o que é um artigo de opinião antes de a gente escrever um, tá certo? Não. O tema não é preconceito linguístico, não, seu Riquelme. O tema é esse daqui, ó. Aliás, você vai abrir com esse título aqui, viu? Todo mundo abra com esse título aqui. Existe erro linguístico. Existe ou erro linguístico, aliás. Mas obrigado por ter a intenção de ajudar. Você é o cara. Todo mundo vai abrir com esse título aqui, tá bom? Existe o erro linguístico? Aí você já vai começando, né? Fazendo aquilo que eu falei, apresentando o tema. A gente vai ver isso melhor aqui no slide que o tio preparou só para artigo de opinião, tá bom, meus queridos? O tio é nota 10. Não precisa nem vocês falarem no que eu sei, tá bom? Vocês também são nota 10. Tio, esse slide vai estar no sala de aula? Vai sim, tá bom? A professora, a atividade já foi atribuída aqui. Fala que já foi devolvida. Se você já entregou, né, vai ficar como entregue. Quando eu devolver, ela fica como devolvida, tá bom? Agora vamos lá. É o seguinte, eu já não estou vendo o chat, tá bom? Qualquer dúvida, fale no microfone, tá bem? Falem no microfone. Vamos lá. Artigo de opinião. Ele vai se parecer demais com a dissertação que a gente fez, né? Na verdade, ele é um tipo de texto dissertativo argumentativo, né? A questão é que seu ponto de vista que vai ser apresentado, ele pode ficar um pouco mais explícito, tá certo? Porque na nossa redação, deixa eu até aparecer aqui, eu gosto de falar certas coisas olhando nos olhos de vocês aqui, embora ninguém ligue a câmera, né? Seguinte, na redação que a gente fez agora, esse final de semana, a coisa que eu mais pedi, né? Uma das coisas que eu mais pedi a Deus, né? E para vocês, é que não expressassem as opiniões de maneira pessoal, né? Nada de eu acredito que o Brasil, né? Ou então eu imagino que o preconceito linguístico, né? Nada de sua opinião explícita, certo? Professor, eu remandei de novo a prova. Poderia olhar se chegou? Quando terminar a aula, eu olho, tá bom? É o seguinte, eu estou falando, se você mandou, Walter, não tem como não ter chegado, tá bom? Enviou, chegou, tá certo? Qual é o seu nome lá? Tem aqui, Walter Nascimento, na redação, enviou de novo a prova, então já está aqui, já vi. Estou explicando o seguinte,
que na prova de redação não pode ter sua opinião com pronomes pessoais, né, e nem com verbos flexionados em primeira pessoa, né? Nada de eu acredito. Tinha que falar a opinião. O principal, né, porque eu poderia falar assim, muitos mecanismos linguísticos, tá bom? Aliás, marcadores linguísticos, mas um dos principais são os advérbios, né, como eu havia orientado e a Raíssa lembrou bem, né? Por exemplo, suficientemente, bastante, esses advérbios, principalmente que marcam a intensidade, né? Esses advérbios de intensidade, o Brasil ainda não fez o bastante, o Brasil não fez muito. Olha só como ele vai dando uma intensidade para a sua opinião, né? E claro que quanto mais você vai usando esses marcadores linguísticos, mais claro fica a sua opinião, né? É uma fuga para que você não use esses pronomes, né? Esses verbos na primeira pessoa. O artigo de opinião ele vai te dar uma certa flexibilidade razoavelmente maior, tá bem? Ah, professor, quer dizer que eu posso usar o eu, o nós? Não, não necessariamente. A gente vai ver isso aqui no nosso slide. Deixa eu apresentar de novo. Vamos lá. A argumentação, aqui novamente, né, é o principal recurso retórico, né, recurso discursivo, que eu quis dizer aqui, utilizado nos textos de opinião. Que, olha só, tem como característica, vamos pegar essas duas aqui, tá bem? Não é apenas, como no texto dissertativo, uma informação, né? Necessariamente, o artigo de opinião traz aqui demais, né? A questão do convencimento. Ele vem para persuadir o leitor, tá certo? Convencer o leitor. Mas não confundam convencer com obrigar, tá certo? Ele traz argumentos para convencer o leitor, tá certo? Por exemplo, no caso de vocês, vão trazer argumentos para me convencer sobre a opinião de vocês, né, relacionada ao tema. Existe o erro linguístico? Aí vocês vão me dizer, né? Isso aqui é mais para caráter informativo, né? Geralmente os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação em massa, televisão, rádio, jornais, revistas, internet. E olha só, abordam temas da atualidade, tá bom? Nada de falar sobre o vulcanismo há 2 bilhões de anos atrás, né? Nada de falar do período Cenozoico, nada de falar de Napoleão, não vamos falar do absolutismo na Europa, tá bom? Não vamos falar das cruzadas, não vamos falar da Idade Média. Coisas da atualidade, só isso. Até porque, pessoal, se a gente for prestar atenção, olha, o que é mais interessante? Dar a sua, para quem vai ler, né? Ler um artigo de opinião, né? Sobre uma coisa da atualidade ou uma coisa de 1000 anos atrás. Qual é o sentido de você expressar a sua opinião numa revista sobre a Segunda Guerra Mundial, né? A menos que a revista trate apenas disso, né? Não, é interessante, né? A estrutura, olha só, não tem segredo. A estrutura é a mesma de uma redação, tá bem? Segue o padrão de estrutura dos textos dissertativos argumentativos. A introdução, né, onde você vai apresentar o tema que vai ser debatido ao longo do artigo, né? O desenvolvimento, né, que é onde você vai trazer a sua argumentação, os seus mecanismos linguísticos, os marcadores textuais, né, marcadores linguísticos, aliás, desculpem, é aquilo que você vai trazer aquelas informações, fatos, opiniões, né? E a conclusão, que é a finalização, obviamente, né? Com a apresentação de ideias para solucionar os problemas, né? Aqui a gente tem um problema, o erro linguístico, vocês compreenderam que é um problema social, político e cultural, compreenderam? Ele é um problema social, político e cultural, tá bom? Então, vocês vão dar uma solução para esse problema. É por meio da educação? É bem próximo do que vocês fizeram na redação, tá bem? Começando pelo seguinte, isso que a gente já fez, né? Que seria a escolha e definição do tema. Escolher o tema, basicamente,
é o seguinte: para fazer o artigo, o tema, antes de mais nada, deve ser definido, né? É o assunto sobre o qual o autor dissertará, irá fazer a dissertação. Vamos até pular essa parte, porque aqui é mais interessante. Pesquisa e busca. Isso aqui também é a segunda competência de redação, certo? Não basta saber qual é o tema e não possuir argumentos sobre ele, né? Sendo um texto opinativo, é importante sustentar seu ponto de vista baseado em argumentos. Por isso, a pesquisa profunda e atualizada, seja nos livros, biblioteca, internet, seja lá onde for, deve ser o próximo passo para escrever um bom artigo de opinião, tá certo? Vocês vão anotar tudo que for interessante e vão aos poucos construindo o corpo do texto, certo? Vão dando corpo ao texto. Mas não se esqueça, você deve formar a sua opinião sobre o assunto e não copiar a opinião dos outros, tá certo? Vocês podem ler um artigo sobre isso aqui? Podem ler um site? Podem fazer 1000 pesquisas, mas tudo para ajudar a desenvolver a ideia de vocês, não para cortar, copiar e colar a ideia de outra pessoa, tá certo? Recortar o tema. O que é recortar o tema, professor? É pegar a folha aqui e cortar na tesoura? Não. Por favor, não façam isso. Brincadeira, tá? Imagine que o artigo de opinião para fazer é um tema dado... Isso aqui, se bem que isso aqui a gente já fez, tá certo? É um tema dado pelo professor que é super abrangente, né? Racismo no Brasil. Note que podemos falar muitas coisas sobre o racismo no Brasil. Por exemplo, a origem, a história, alguns casos, o racismo na atualidade. A gente tem muita coisa, né? Recortar o tema, no nosso caso, seria isso aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu limpar aqui. Seria erros de português, né? É um tema grande que a gente vai recortar, né? Preconceito linguístico. Existe o preconceito linguístico? Erro de português no ensino fundamental, erro de português no ensino médio, erro de português na internet, erro de português no Enem, tá certo? A gente vai recortando o tema, ó. Um tema grande aqui, acho que vai dar para escrever, tema, e esse tema tem várias ramificações, né? Ficou parecendo um sol bonitinho, né? Gostei, gostei mesmo. E a gente vai percebendo que esse tema tem várias, né, ramificações, vários ramos. Muitas coisas apontam para esse tema. Basicamente, o nosso tema está recortado, tá certo? Nosso tema está recortado, definido, escolhido. Existe o erro linguístico? É sobre isso que a gente vai falar. 25 minutos? Nossa Senhora, vamos lá. Seleção do material. Agora que o recorte já foi definido, a seleção do material utilizado fica mais clara, né? Mais clarificada. Não se esqueça de selecionar tudo para depois utilizar, se necessário, a bibliografia no final do texto. O que é isso aqui que eu quero? Basicamente, eu quero as fontes, tá bem? Eu não vou querer rascunho, mas eu vou querer as fontes de onde vocês tiraram os argumentos de vocês. Eu quero as referências, certo? Você vai pesquisar num site, se você pesquisou em 10 sites e você tirou sua ideia de 3, me dê a ideia de 3 sites. Aliás, me dê o endereço desses 3 sites, tá bom? Copie, né, e cole, www. sei lá o que, você bota... Professor, Oi. na prova era obrigatório fazer isso? Colocar fonte, essas coisas e dos sites que você pesquisou? Não, na prova o que eu queria era rascunho, tá bem? O que eu queria da prova era rascunho, tá bom? A fonte, não. Até porque ia ser muita coisa para colocar. Agora, bora lá continuar, tá bom? Temos 3 minutinhos. Mas, qualquer dúvida, podem ir perguntando, tá bom? Paramos em seleção do material. Como eu ia dizendo, você vai só me dar as fontes, tá bem? De onde você tirou de um site, tirou de uma revista, tirou de um livro que você tem, põe no seu trabalho, tá bom?
por fim, é a produção do texto, né? De acordo com a estrutura do artigo de opinião, do texto de opinião, introdução, desenvolvimento e conclusão, é a hora de produzir um texto nessa. Olha só, olha que coisa linda aqui, pessoal. Não sei se vocês viram ela aqui, ó. Deixa eu marcar ela para vocês verem. Vamos produzir um texto em linguagem formal. Coisa mais linda desse país, a linguagem formal. A coesão e a coerência são dois mecanismos fundamentais. Professor, eu esqueci o que é coerência. Coerência é o seguinte, é o texto falar de erro linguístico, né? O tema é erro linguístico e o seu texto está falando de erro linguístico. E isso é coerência, tá bom? Se eu passo um texto sobre erros linguísticos e você traz uma receita de arroz, não teve a menor coerência, tá bom? Não tem nada a ver, tá bom? E o que é coesão? É as ideias estarem bem ligadas, certo? Bem relacionadas. Essa ideia se relaciona com essa, e essa com essa, e essa com essa, e essa com essa. E elas dependem uma da outra. Isso é um texto coerente e coeso, tá bom? É assim que a gente constrói um texto inteligível. Certo, meus queridos? Alguma dúvida? Só para lembrar, artigo de opinião, o tema: existe o erro linguístico? Prazo, sexta-feira. Deixa eu ver o que é que saiu aqui no chat. Um tema que não é da atualidade. Um tema que não é da atualidade científica e que traz curiosidades. Está mais para artigo de divulgação científica, né? Para deixar bem claro que não pesquisei, não copiei, para conseguir mesmo. Marcos Wagner, tá ok. Então eu fiz nas minhas pesquisas. Vamos lá, pessoas. Isso é sobre artigo de opinião. E... Não, isso é sobre artigo de opinião para essa aula agora, tá bom? Estou passando daqui para frente. Digitado. Olha, eu tenho muitos freios sobre o texto digitado, tá bom? Eu gosto de texto escrito à mão, tá certo? Escrito à mão, até porque isso aqui é uma preparação para testes de maior conjuntura lá na frente, tá bom? Ensino médio, você não vai fazer texto digitado para grandes notas, né? Para a nota do semestre, para a nota do bimestre. O texto não pode ser digitado, ele tem que ser à mão, tá bom? O Enem, muito menos, o texto tem que ser à mão. Texto, uma carta de motivação para um emprego. Texto tem que ser à mão. Concurso público, texto tem que ser à mão, tá certo? Professor, o gênero do texto que vamos é artigo de opinião, é o gênero textual, tá bom? E o tema é: existe o erro linguístico? Ponto de interrogação. Tá certo, Raíssa? Isso aqui, eu até que eu gostaria, até porque eu tenho uma certa preferência também, por digitar, às vezes, né? Às vezes, dependendo do caso, é melhor, né? Dependendo do caso, é melhor. Mas como eu estou preparando vocês, esse é o meu trabalho, como eu estou preparando vocês, né? Para coisas que vão ser cobradas mais lá na frente, e vão ser muito cobradas, e eu não vou estar lá, para flexibilizar a coisa, então vocês têm que estar acostumados mesmo com esse trabalho pesado, né? O professor agora falou que meu pai. É verdade, é verdade. Eu sei que às vezes eu falo como se uma pessoa que não tivesse 25 anos. Bom, então é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Vou parar a gravação. Tchau, o quê? A aula de história eu fico aqui. Pensaram que eu ia sair, né?